Fala galera, beleza? Gente, hoje é domingo e domingo é dia do Espaço News, um espaço em que eu falo das principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar de duas notícias que foram mais destaque aqui no Brasil. A primeira é falar sobre Sputnik 5, que seria avaliada segunda-feira, dia 26, pela Anvisa, para ser liberado ou não, e do início da CPI da Covid, que foi feita no dia 27 de abril, na terça-feira. E primeiro vamos falar da Sputnik 5. Sputnik 5 é uma vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, na Rússia. É uma vacina que usa a tecnologia de vetor viral. O que é a tecnologia de vetor viral, Marcelo? Vou explicar para você, pequeno Paduan. Tecnologia de vetor viral é uma tecnologia que você usa um vírus inativado para transportar parte do material genético do vírus a qual você quer fazer com que o sistema imunológico humano reaja e desenvolva imunidade àquele agente patogênico, aquele vírus. No caso, o Sputnik 5 utiliza o adenovírus 5 e o adenovírus 26, dois tipos de vírus causadores de um resfriado comum mesmo. Ele usa isso. Outras vacinas também utilizam a mesma tecnologia, que no caso é a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, também utilizam a mesma tecnologia. Pois bem, essa vacina foi aprovada em mais de 60 países, na realidade 62 países até o momento, que eu saiba até o momento. Foi também aprovada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, foi aprovado em vários países, passou pelos seus serviços de vigilância sanitária, que fazem a analisação, e pela própria OMS, onde ficam os principais pesquisadores e membros médicos do mundo. Foi aprovado ali. Beleza? Na realidade, como já tinha sido aprovado, porque dentro da legislação brasileira, qualquer imunizante que tenha sido aprovado em algum órgão internacional pode ser usado no território nacional. Pode. É lei. Entendeu? Não teria nem que passar pela Anvisa. Não haveria nem necessidade de passar pela Anvisa. Mas beleza. O que acontece? Vamos lá analisar a situação. Ele foi avaliado na segunda-feira, dia 26, pelos chamados técnicos da Anvisa. Isso mesmo, técnicos da Anvisa. E esses técnicos da Anvisa levantaram que o adenovírus que é usado para transporte do material genético se reativou e começou a replicar. Sim, eles falaram isso. Se reativou e começou a replicar. Gente, se não foi feita nenhuma pesquisa no Brasil para saber isso, por ninguém, como eles podem saber que o adenovírus se reativou e replicou? Eu gostaria de saber isso, tá? Gostaria de saber. Mas beleza, eles falaram isso e falaram que o Instituto Gamaleya não passou nenhuma informação para eles, que eles não tinham como saber mais informações, que eles levantaram vários questionamentos que não foram respondidos. Beleza. E o que eles fizeram? Negaram categoricamente a utilização do Sputnik 5 em território brasileiro. Eles negaram. Até parece que o Brasil não está precisando de vacina, né? Até parece. Mas beleza, eles negaram a utilização da Sputnik 5 aqui em território brasileiro. Negaram. Realmente negaram. Ele falou, não vai usar, acabou. Só que, como eu falei no início do vídeo, a legislação brasileira autoriza a utilização de qualquer imunizante que tenha sido autorizado em qualquer país, órgão internacional de vigilância sanitária, o que já foi feito. Foi feito pelo órgão russo, foi feito por alguns órgãos internacionais. Então, ele pode ser utilizado, sim, aqui no território nacional. Pode ser utilizado. Como eu falei, a decisão da Anvisa é apenas uma decisão de praxe para sacramentar algo que já poderia ser feito. E caso a Anvisa proibisse, o governo não permitisse a utilização do imunizante, o que aconteceria? As doses, 50 milhões de doses que seriam compradas pelos governadores nordestinos, não poderiam ser utilizadas, faria com que o Brasil fosse para o final da fila. Na realidade, o Brasil já está no final da fila da Pfizer, já está no final da fila de várias farmacêuticas no mundo inteiro. Já está. Até o governo chinês já está olhando meio de lado para o governo brasileiro. Beleza. O que significa isso?
que se a gente não tiver vacina, não vai poder imunizar a população brasileira. A gente vai para o final da fila. O que acontece? A gente indo para o final da fila, a gente vai ter um prazo de imunização muito mais longo. A gente vai chegar vacinando as pessoas até o meados de 2022. Isso é absurdo. É absurdo. E hoje o Brasil é foco do Covid-19 no mundo, junto com a Índia. No Brasil é por uma questão genocida, de um governo genocida. Já na Índia é outra. A Índia tem uma população de mais de 1 bilhão de seres humanos. Não é porque a Índia não quer vacinar, porque a Índia tem uma política genocida. Não, não tem política genocida. Ele quer vacinar. Só que a população é muito grande. A população indiana é gigantesca. É mais de 1 bilhão de seres humanos num espaço que é muito menor que o espaço brasileiro. Olha só a diferença. Então, lá é outro motivo. Aqui no Brasil, é incompetência junto com a política genocida de um governo genocida. É isso. Mas por que a Anvisa proibiu? Por que a Anvisa não autorizou? Gente, a Anvisa hoje não é mais um órgão isento, um órgão imparcial, um órgão que analisa as suas demandas de acordo com fatos científicos, com os fatos científicos. A análise hoje da Anvisa é política e ideológica. Os técnicos que estão encabeçando a Anvisa são técnicos bolsonaristas. E você sabe que o bolsonarista, ele avalia tudo na vida dele de uma forma política e ideológica. Principalmente ideológica. São racistas, preconceituosos, homofóbicos. São pessoas que têm uma visão limitada de tudo. Não aceitam nada que não esteja dentro do quadradinho deles. É isso que é o bolsonarista. É uma cópia de um ser humano da pior espécie, que é o Jair Bolsonaro, vulgo Bozo. É isso. Tudo que o Bozo tem de ruim, essas pessoas também não têm. É isso o que o bolsonarismo é. E a Anvisa está cheia deles. E, sabendo disso, o que acontece? Como o STF apenas confirmou algo que está dentro da nossa Constituição, que os estados e municípios têm liberdade de agir durante uma pandemia, eles têm liberdade, eles podem decidir as coisas que acontecem dentro do estado, no município deles. Eles podem verificar isso, mas isso não isenta o governo federal, de agir. O governo federal também tem que agir, então é uma parceria. E os governos dos estados e municípios têm a liberdade de estar comprando as vacinas diretamente das farmacêuticas. Tem. Na realidade, o Supremo Tribunal confirmou algo que está escrito claramente na Constituição brasileira, a qual o Bozo quer negar de todas as formas. E o que acontece? Os estados nordestinos compraram 50 milhões de doses da Sputnik 5. Compraram. Só que o Bozo não quer isso, porque o Bozo, além de ser racista, preconceituoso, homofóbico, ele também é narcisista. Ele acredita em algo que foi criado por ele e pelas pessoas que estão envolvidas com ele, colocando o Bozo como um ser acima da média, um ser maravilhoso, um Deus, mas ele está mais para demônio que para Deus. Na verdade, ele está para demônio, não para Deus, para um Deus, ou Deus. E essa visão que ele tem dele o coloca como se ele tivesse que fazer tudo, é ele que tem que decidir, ele que tem que decidir quem vai usar remédio o que, ele tem que decidir o que vai acontecer, ele tem que decidir tudo, aí passa todas as decisões por ele. Ele decide tudo. Então, ele não quer que os governos do Nordeste, que são contrários a ele, não apoiam ele de forma nenhuma, se sobressaiam. Então, o que ele faz? Utiliza a Anvisa de forma ideológica para negar isso, para negar que eles possam estar ganhando protagonismo, que ele não quer. Ele não quer que esses governadores tenham protagonismo. Ele não quer, ele não deseja isso, porque eles são inimigos do Bozo. E olha só, estamos numa pandemia e a criatura tem a capacidade de fazer jogo político e ideológico, e nisso levando várias pessoas à morte. Lembro que já passamos de 400 mil mortos. É um absurdo isso. É um absurdo num país em que nós tínhamos os melhores sistemas sanitários do mundo, de vacinação, tínhamos a Anvisa, um órgão isento e totalmente imparcial, e julgava tudo de forma científica.
com fatos. Hoje não acontece mais isso. Então é por isso que a Anvisa proibiu. O fato é isso, entendeu? Lembrando que muita gente que tomou AstraZeneca, que também é feito com vetores virais, ficou doente, ficou com febre. Por quê? Porque na realidade o sistema da vacina é igual ao que é feito pela Sputnik V, utiliza um vetor viral para transportar o material genético do Covid. A pessoa ficou doente porque houve o que nós chamamos, o vírus se reativou e ela ficou resfriada. Mas passou 2 dias já estava melhor. Lembro que isso aconteceu, gente. Então, a argumentação que esses técnicos estão usando cai por água abaixo. Totalmente por água abaixo. É uma questão política e ideológica. Simplesmente isso. Mas o Lewandowski, que é o ministro do Supremo, autorizou aos estados nordestinos a importação de 50 milhões de doses que vão ser utilizadas para imunizar brasileiros. Vão imunizar 25 milhões de brasileiros. Isso é maravilhoso, é muito bom. E outros estados têm que fazer a mesma coisa. E uma coisa importante, o Bozo tem que ser removido da presidência da República. Isso é fato, isso já é fato. Ele não pode nem concorrer, tem que tirar ele dali. Isso me leva à segunda notícia, que é o início da CPI. A CPI da Covid. Lembro que existem muitas provas contra o Jair. Muitas provas contra o Bozo. Nossa, isso é o que ele mais fez durante esse período de pandemia que ainda estamos passando. Ele mais gerou provas pra caramba, muitas provas. E lembro que na Dilma, no caso Dilma, foi feita uma CPI e logo em seguida entrou o processo de impeachment. E vai acontecer a mesma coisa com o Bozo, com o Jair. Então, Jair, já se acostuma porque você vai sair, entendeu? Já se acostuma porque você vai sair. Mas sim, eles começaram o processo da CPI, já chamaram o ministro da Saúde atual, que é o Queiroga, e o Pazuello, ministro anterior, e eles vão fazer uma cariação. Isso vai ser muito divertido mesmo, eu quero assistir, entendeu? Fora que a Carla Zambelli, o pessoal está tão desesperado com a CPI, tão desesperado, que a Carla Zambelli tentou entrar com uma liminar, entrou com uma liminar em Brasília para não permitir que o Renan Calheiros fosse o relator da CPI. Um juiz de Brasília autorizou, concedeu a liminar, só que no mesmo dia isso foi derrubado, porque na realidade é uma interferência direta com processos dentro do Senado. E a justiça brasileira, o judiciário brasileiro, não pode interferir em regras internas de uma casa para outra. Não é passível disso. Então, o desembargador viu isso e cancelou na hora. Mesmo assim, o presidente da Câmara já falou que não ia seguir, que o Renan Calheiros seria relator. Lembrando que Renan Calheiros é um dos principais nomes do Centrão. Ele que gerencia ali, na realidade, ele é hoje o que manda no Centrão. E o Renan não está feliz, nem um pouco feliz com o Bozo. Mas ninguém está feliz com o Bozo. Só uma parcela pequena da população que está feliz porque são bolsonaristas, são bois, são gado, são pessoas que não raciocinam e que são iguais ao Bolsonaro. Então a CPI já foi iniciada na terça-feira, dia 27, está lá funcionando, já vai ter a primeira cariação, eles já estão com muitas provas aí, e logo a CPI tenha o relatório final, com certeza vai ser instaurado o processo de impeachment. Isso aí pode ter certeza. O Bozo está desesperado. Ele tenta de todas as formas possíveis fazer alguma coisa, só que ele conseguiu unir esquerda e direita contra ele. A esquerda já estava contra ele, a direita entrou. Os únicos que estão desenvolvendo é o baixíssimo clero do próprio partido que defende o presidente, que é o PSL. É o único que está defendendo. É o baixíssimo clero que está defendendo ali. E junta Carla Zambelli, Bia Kicis e outras pessoas que são horríveis mesmo. Entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é o Vídeo Espaço News. Hoje nós falamos sobre a decisão da Anvisa em relação à Sputnik V e do início da CPI da Covid, que foi iniciado no dia 27 agora de abril. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço News. Amanhã vamos ter um vídeo super legal do Espaço Técnico. Então, até amanhã. Tchau!